Graças a Deus, irmãos, por sua bondade em nossas vidas. Você está aí com seu jornal. No seu jornal você pode acompanhar toda a palavra desta manhã. Vai segurando aí e vai acompanhando, porque toda ela está escrita em nosso jornal. Como eu disse no início do nosso culto, nós estamos celebrando, no segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia. Esse dia é um dia maravilhoso. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos a Bíblia, temos conosco a palavra de Deus. É um privilégio muito grande. Eu até tenho um costume, todos os anos, quando eu termino de ler a Bíblia, eu dou minha Bíblia para alguém, porque eu quero começar o ano seguinte lendo uma Bíblia nova. E eu até tenho um costume de não marcar nada na Bíblia. Marco às vezes aqui na digital, mas aqui não marco, porque eu vou dar a Bíblia para outra pessoa, então ela vai ter a Bíblia novinha, e ainda com o meu nome na Bíblia, porque eu sempre gravo meu nome na capa da Bíblia. Então já facilita. O ano passado eu li a Bíblia na versão NVI. Este ano eu li, vamos terminar agora, na versão NVT, nova versão transformadora, que também é muito boa. A nossa aqui é a revista atualizada, Almeida, e o meu trabalho é levar todos vocês a terem a versão nova da Nova Almeida, da revista atualizada, que é a NAA, Nova Almeida, porque é uma Bíblia mais, com o português mais atualizado, e até as medidas, peso, volume e comprimento, já vem transformado isso para a gente entender perfeitamente já o que aquilo significa. Meus irmãos, muito pode ser dito sobre a Bíblia. Ao longo do tempo ela teve sua circulação proibida. Havia uma época que era proibido alguém ter uma Bíblia, aqui no Brasil. Outros lugares do mundo também, mas no Brasil era proibido uma pessoa ter uma Bíblia. E por incrível que pareça, meus irmãos, o maior queima de Bíblia que foi feita no Brasil foi no Rio de Janeiro. E onde se queimou a Bíblia, por ironia, está o prédio da Sociedade Bíblica do Brasil, no local onde foi feito a maior queima de Bíblia. Eu lembro que, quando eu era pastor, jovem, no interior da Bahia, eu fiz, juntamente com os Gideões, uma distribuição de Bíblias nas escolas, e aí o pároco daquela cidade proibiu as pessoas de receberem a Bíblia. Ele as proibiu e disse para os alunos não receberem, e até um auxiliar dele foi lá em frente a uma das escolas e queimou a Bíblia que foi doada na frente da escola. Meus irmãos, aquele tiro saiu bem pela culatra. Primeiro, era eu que estava à frente da distribuição, e eu gozava na cidade, na juventude, de um bom conceito e tinha um bom relacionamento com eles. E eles então, aí foram atrás de mim: pastor, eu quero Bíblia para dar para fulano, para ciclano, e aí foi uma distribuição de Bíblia na cidade, generalizada, o que os Gideões não fazem assim. Mas naquela ocasião, nós fomos impelidos a ter uma atitude, e quase que a cidade inteira ganhou o Novo Testamento dos Gideões. Então, houve sempre uma perseguição, a leitura da Bíblia, e uma proibição. E até, meus irmãos, temos um pensamento que é corrente no nosso meio,
a Bíblia é um livro muito profundo e a gente não entende a Bíblia. A gente não entende, e aí a pessoa é desmotivada a ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro difícil de entender. Então não vou perder meu tempo. Isso acontece conosco. E eu digo o seguinte, a Bíblia é um livro muito fácil de se entender, porque quem escreveu a Bíblia é o pai da sabedoria, é a sabedoria em pessoa. E ele fez um livro onde todos pudéssemos compreender. O problema às vezes é que a gente não lê direito. E nas nossas primeiras leituras bíblicas aqui, a gente foi detectando alguns vícios nossos na hora de ler, e isso atrapalha. A gente não olha as pontuações direitinho, não é? As interrogações, a gente só lembra dela quando ela aparece lá no final, e a gente come as vírgulas, ponto e vírgulas, 2 pontos, travessão, a gente vai engolindo tudo isso, e isso impede da gente ter uma compreensão do que a gente está lendo. E sem dizer também a entonação quando você lê em voz alta. E nós aqui fizemos, durante um ano, um trabalho foi esse. Eu falei, vamos cuidar agora da acentuação e da entonação, porque falar é música. Falar é música. Então a entonação ela é muito importante. Não é cansativo você ver uma pessoa que só fala assim, eu quero falar para vocês uma coisa muito interessante que eu vi essa semana, as 25 formiguinhas carregando um elefante. Isso não é assim, a pessoa que fica assim, mas eu quero falar para vocês uma coisa que eu vi essa semana muito interessante. Eu vi 25 formiguinhas carregando um elefante. Olha como a entonação muda completamente. Então, mas eu não vi 25 formiguinhas carregando o elefante não, só a história. Muitas pessoas já afirmaram que devido à evolução científica, a Bíblia ia ser um livro ultrapassado. Porque os conhecimentos e etc. E eu fui uma vez convidado a participar de um debate que houve aqui em Belo Horizonte, e esse debate eram várias pessoas do segmento da sociedade, tinha um cientista, um médico e tudo isso, e eu como pastor. E a pergunta que me foi feita foi naquela época que fizeram aquela ovelhinha Dolly nos na Inglaterra. Lembra aquele clone? Foi daquela ovelhinha Dolly. E aí falaram assim, pastor, como é que fica a sua fé com a existência do clone? Eu falei, não vai mudar em nada. Aí eles disseram, mas como? Porque todos estavam aguardando esse momento e essa pergunta. Eu disse, mudaria se a célula primária para a clonagem fosse uma célula sintética. Mas a célula usada para clonar é uma célula que Deus criou. Não foi o homem que produziu em laboratório. A célula não é sintética. Sabe por quê? Porque o homem não produz vida, não se cria vida em laboratório. E aí, quando eu falei isso, sabe o que aconteceu? Caiu uma chuva fria e apagou toda a fogueira, o trem desandou e não tem mais para onde ir. Aí eles foram falar de seres em outros planetas. Aí um perguntou, pastor, e se houver seres em outros planetas, o que é que o senhor vai dizer? Que Deus os criou. Então, entendeu? Aí as pessoas disseram que, como a evolução científica, intelectual e tecnológica cresce, vai chegar o dia em que a Bíblia vai ser apenas um livro esquecido, sem qualquer valor espiritual. Apesar disso, a Bíblia permanece como absoluta, como o livro mais lido de todos os tempos. Suas características e propósitos continuam intactos. Resumidamente, podemos dizer o que a Bíblia é. Vamos ver o que é que a Bíblia é. Em primeiro lugar, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Eu me lembro quando nós, irmã Graça, discutíamos e
sobre algum assunto, porque eu acho que é desse jeito, porque eu acho que é assim, e era aquela discussão. Hoje o Google tirou muita graça nas rodas das famílias, não tem mais discussão, porque quando alguém começa a discutir um assunto, um corre lá, abre no Google e lê, não, aqui está escrito, acaba a discussão. Eu falo assim, esse Google, de um certo modo, tirou assim, aqueles momentos assim efervescentes nas discussões familiares, né? Ou entre amigos. Mas é positivo isso. Mas, quando nós discutíamos qualquer assunto e falando daquilo, alguém chegava e falava assim, não, mas aqui é o que a Bíblia fala. A Bíblia diz assim, assim, assim. Sabe o que acontecia? Acabava a discussão. A Bíblia falou, não se discute. A Bíblia é para se obedecer, para se cumprir e não para se discutir. Por quê? Ela é a nossa regra de fé e prática. É ela quem regula, quem nos orienta o que vamos fazer, como fazer, o que vamos pensar, como pensar, o que vamos falar, como falar, o que vamos sentir, como sentir, onde vamos, quando vamos, como vamos, onde não vamos, quando não vamos, como não vamos. Então, a Bíblia, nela encontramos a verdadeira sabedoria que molda nosso comportamento e nos conduz em nossas decisões. Você não precisa de um teólogo ou ser um teólogo para poder aprender essas coisas na Bíblia. Não. É só ler. E quando a gente lê a Bíblia, quantas coisas que a gente aprende. Quantas coisas que a gente aprende. Coisas que a gente já tinha passado por cima, não é? Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Em segundo lugar, a Bíblia é totalmente inspirada por Deus. Tudo que está registrado na Bíblia foi inspirado pelo Espírito de Deus. Isso significa que não há uma parte mais inspirada ou menos inspirada que a outra. Mesmo a Bíblia contendo diversos autores, a fonte de todos eles foi o Espírito Santo. Assim, o próprio Deus é o autor primário das Sagradas Escrituras. Tudo o que está escrito na Bíblia foi Deus que disse? Não. Tem coisas na Bíblia que quem disse foi o diabo. Tem coisas na Bíblia que quem disse foram os ímpios, disseram foram os ímpios. Mas o registro de toda a escrita foi sob a inspiração do Senhor. Meus irmãos, mais de 40 pessoas em um período de 1500 anos, em circunstâncias, lugares diferentes, escreveram as Sagradas Escrituras e escreveram sem nenhuma discrepância. Interessante o milagre nesses 1500 anos. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é a verdade acima de qualquer suspeita. Para a Bíblia a gente fala o que Paulo disse, né? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. No início deste ano, um pastor muito conhecido no Brasil, já vinha há alguns anos, trazendo uns assuntos que contrariam os ensinos da palavra. Quando parece que este ano ele resolveu assumir, então ele disse que a Bíblia precisava ser reformada, e que a Bíblia não era um livro suficiente. E isso deu pano para manga, e semana passada esse pastor foi expulso da Ordem dos Batistas do Brasil, da Convenção Batista Brasileira. Ele os expulsou de lá. Ele não quis se retratar, e não pode um pastor falar uma coisa dessa. Uma pessoa que diz que a Bíblia precisa ser reformada e que ela não é suficiente, não merece nenhum crédito. Mas ele é muito inteligente, ele tem muita cultura, mas não tem crédito. Porque a Bíblia é a verdade acima de qualquer suspeita. Apesar de ter sido escrita por homens falíveis,
a Bíblia não possui qualquer erro ou contradição. Como ela foi inspirada por Deus, tudo aquilo que foi escrito nela através dos autores humanos teve a supervisão e a aprovação divina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, a Bíblia é a resposta para os grandes questionamentos da humanidade. Na Bíblia podemos encontrar a resposta para as grandes questões levantadas pelo homem durante toda a sua existência. Por exemplo, a Bíblia responde quem somos, de onde viemos, quem criou todas as coisas, por que existimos, como devemos viver e para onde vamos. Eu me lembro que quando eu fui morar em Belém do Pará, isso lá nos anos 80, 87, eu aluguei o apartamento de um jovem advogado, e ele tinha montado todo o apartamento para morar lá, e aí seu casamento desandou, não vem ao caso, mas o certo é que esse apartamento foi posto para alugar, e ele tinha geladeira, fogão, né, tudo já no lugar. E ele disse, olha, eu alugo com tudo. Eu disse para ele, eu fico com tudo também, vou cuidar disso tudo para você. Aí, quando eu sempre ia ao seu escritório fazer o pagamento do aluguel, e aí fomos ficando assim, mais íntimos, mais conhecidos, e um dia ele virou para mim e falou, pastor, você tem a mesma idade que eu tenho. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, o senhor já teve alguma vez uma crise de existencialismo? Aí eu dei uma assim de bobo, falei, como assim? Eu não estou entendendo. O senhor nunca se perguntou por que o senhor está aqui, de onde que o senhor veio, para onde que o senhor vai e tudo? Eu falei para ele, o que mais? Ele foi então abrindo o seu coração e dizendo que ele estava vivendo essa grande crise. E aí eu pude falar do amor de Deus para ele e falar que quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos quem somos, de onde viemos, quem nos criou, para que existimos, como devemos viver e para onde nós vamos. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Você pergunta quem você é, quem eu sou? Eu sou filho de Deus, irmão do Senhor Jesus, membro do corpo de Cristo, que é a sua igreja, não é? E quem foi que criou tudo isso? O meu pai, ele criou todas essas coisas. E de onde a gente veio? A gente veio dele. E para onde nós vamos? Nós vamos para ele. E como é que a gente deve viver? Uma vida santa, que ele agrada. Então para nós isso é um assunto resolvido. A Bíblia, ela é a resposta. Qual é a sua pergunta? A resposta está nas Escrituras, não é? Em quinto lugar, a Bíblia é a revelação de Deus, é o livro de Deus. Uma pessoa falou comigo, pastor, eu estou querendo conhecer mais sobre Deus, quais os livros que o senhor me indica? Eu gostaria que eu quero adquirir esses livros, porque eu quero conhecer mais o Senhor. Então, eu sei que o senhor tem um bom conhecimento, me indica uns livros aí. Eu falei, anota aí, Gênesis, Êxodo, Levítico. Pastor, mas isso é a Bíblia. Eu falei, uai, você quer conhecer Deus em qual livro? Pastor, me indica um bom livro de teologia. A Bíblia. Não, mas um bom comentário sobre Deus. A Bíblia. Não, mas autores que falem que conheceram a Deus. A Bíblia. Irmãos, eu não sou contra os livros. Assim, eu vou dizer uma coisa a vocês, a grande maioria eu sou contra. Aliás, Salomão já dizia que não há limites para se escrever livros. Não há limite para se escrever livros. Não é verdade? Mas há livro de tudo quanto é jeito. Um dia uma pessoa falou para mim, pastor, você viu o livro do fulano? Eu não gostei. 95% do livro dele é só Bíblia. É 5% que ele argumenta. Eu falei, rapaz, se é assim, eu já vou dizer que 95% desse livro é correto. Os outros 5% eu não sei.
mas 95% é verdadeiro, é certo. Talvez seja o livro que tem o maior percentual de garantia que é verdadeiro, é esse. Não é verdade? Então, meus amados irmãos, a Bíblia é a revelação de Deus. Eu confesso a vocês que eu não sei ler a Bíblia sem camisa. Eu não abro a Bíblia para ler sem camisa, ou eu leio a Bíblia esticado, deitado, com perna para cima. Eu estou diante de Deus quando eu leio a Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus. Quando eu abro a Bíblia, eu estou diante de Deus. Então eu quero aprender a Bíblia. Eu quero conhecer Deus. Eu quero ter a revelação de Deus. E como eu vou conhecer Deus? Na Bíblia. Não é? Deus se revela de várias formas ao homem, seja pela criação, ou mesmo pela consciência moral que todo ser humano possui. Mas é na Bíblia que encontramos a autorrevelação especial de Deus. É através das Escrituras que tomamos conhecimento de forma clara sobre seus mandamentos, sobre seus propósitos, sobre o plano redentor, através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você pergunta, qual é o tamanho de Deus? Aí você vai lá, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eles falam daquele teólogo que ele estava buscando conhecer Deus e conhecê-lo na sua plenitude, e ele ficou assim aborrecido porque ele não conseguia conhecer muito de Deus. E aí ele estava andando na praia, tinha um menino brincando, e o menino fez um buraquinho na areia, na praia, e corria com um balde d'água do mar, e jogava naquele buraco, corria, enchia o balde, jogava no buraco, e ele passou, falou assim, meu filho, o que é que você está fazendo? Eu estou colocando o mar dentro desse buraco. Ele disse assim, meu filho, é impossível o mar caber dentro desse buraco. Ele disse que naquela hora Deus falou, você está querendo a mesma coisa. É impossível me colocar na sua cabeça. Sua cabeça não me contém, não pode me conter. E interessante, eu estava falando esses dias, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente descobre que menos sabe sobre Deus. Você vai vendo que o conhecimento é muito grande, e aí você vai fazendo o quê? Conheço muito pouco. Muito bem. A Bíblia, em sexto lugar, ela é cristocêntrica. Se perguntar qual é o personagem central da Bíblia, é Cristo. Ela toda trata da pessoa de Jesus. Houve personagens maravilhosos, sim. Abraão, Moisés, Davi, Elias, Daniel, João Batista, mas nenhum deles, Paulo, Pedro, nenhum deles entra em comparação àquilo que as Escrituras caminham para exaltar com o Senhor Jesus. Jesus é o personagem central das Escrituras. Em sétimo lugar, a Bíblia é informação clara, precisa e confiável acerca do futuro de todas as coisas. Há muita especulação, e como é que vai ser? Isso, como é que vai ser isso? E como é que vai ser aquilo? E aí, como é que vai se dar? E no fim, como é que vai ser? E aquela coisa toda. Na Bíblia, a gente sabe como é que vai ser o fim. O fim é a vitória de Cristo e dos seus seguidores. No lago de fogo e enxofre será lançado Satanás, o falso profeta, a besta, a meretriz e todos os seguidores da besta. Haverá novos céus, nova terra, e nós viveremos para sempre com o Senhor na nova Jerusalém. E é gente vindo de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Gente de todos os lugares. Então você quer saber como é que vai ser o fim? É o que está na Bíblia. Muita gente citava
no século passado, dizia, está escrito na Bíblia, 1000 chegará, 2000 não passará. Quem já viu isso, né? Mas não está escrito isso na Bíblia. Isso não está escrito. Mas nós sabemos que se aproxima a vinda do nosso Senhor. Estamos chegando perto do fim. E para nós, esse fim será glorioso, como diz o hino 114 do cantor cristão. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando Cristo nas nuvens descer, não é? Quando todos nós remidos vamos com Ele encontrar para sempre. Então, a Bíblia é assim, este livro maravilhoso. Se sua Bíblia já está velhinha, as páginas estão se soltando, tem gente, eu amo muito a Bíblia, e deixou ela ficar velha e soltar as páginas. Então compre uma Bíblia nova, troque de Bíblia, não é? Uma nova, para você ler e estudar. E vamos esse ano, meus irmãos, todos nós juntos, lermos a Bíblia. Para nós, na nossa igreja, será a 15ª vez que vamos ler a Bíblia. Então, que você possa ser animado, encorajado, e vamos todos juntos fazermos a leitura da Bíblia no ano de 2022. Que Deus nos abençoe e que sua palavra, não é, possa frutificar poderosamente nos nossos corações. Amém, irmãos?